Eu sou babaca por não tratar mais meu irmão como eu tratava antes? Olá, eu me chamo Sara. Vou contextualizar primeiro. Meu irmão foi adotado quando eu tinha 14 ou 15 anos. Meus pais adotaram ele quando meu tio e a esposa dele se autodesviveram por vontade própria. Quando ele foi adotado, minha mãe já jogou a responsabilidade dele pra mim. Eu estudava de manhã e quando chegava eu tinha que ir direto para o quarto para dar mamadeira para o meu irmão e trocar a fralda que estava completamente cheia e a roupa toda molhada da fralda que tinha passado. Enquanto minha mãe ainda estava deitada e já passava das 1 hora da tarde, já que ela trabalhava em casa vendendo roupas, não tinha um horário a cumprir. E eu saía da escola 12 horas e 30 minutos, eu passava a tarde inteira com ele. E meu pai me ajudava à noite. Ele só dormia quando eu ninava ele ou meu pai. Então meu irmão dormia bastante comigo. Eu sempre amei crianças, então não via problemas em ficar com ele. Eu que ensinei a falar, incentivei a engatinhar e dar os primeiros passinhos. Saia com ele pra quase todo lugar que eu ia. Praticamente virei mãe, mas sem a parte dos gastos, já que não trabalhava na época. Mas tenho certeza que se trabalhasse isso também iria pra mim. Bem, enquanto ele ia crescendo e como ele ia aprendendo coisas novas, começou as pequenas birras, a quebrar coisas e tudo aquilo que enquanto pequenos devemos ensinar que não se deve fazer. Mas então, minha mãe simplesmente decidiu que eu não tinha autoridade pra isso. E minha avó que mora com a gente, e antes nem sequer queria adotar meu irmão, começou a não querer deixar ele ficar mais comigo, mesmo ele chorando no colo dela e pedindo pra vir no meu. Então, eles começaram a não deixar eu cuidar dele, e ele, que até os 2 anos e pouco era calmo e educado, começou a ser completamente mimado e sem limites nenhum. Eles deixam ele fazer o que ele bem entende e não sabe ouvir um único não. Quando eu vi que para eles eu podia ter autoridade suficiente pra ficar com ele o dia inteiro, trocando fralda, dando de comer, cancelando convites pra sair pra cuidar dele enquanto minha mãe passava o dia todo deitada mexendo no celular. Muitas vezes eu tinha que ir fazer comida e levar para ela no quarto, porque senão nem isso ela fazia. Mas eu não tinha autoridade para falar que meu irmão não podia pegar algo no qual podia quebrar ou em que ele podia se machucar, ou interferir na educação dele, já que eu não era mãe dele. Então eu simplesmente larguei mão de tudo. Parei de cuidar dele, e eles acharam um cúmulo eu ter feito isso, e simplesmente falaram que eu abandonei meu irmão, e que ele sentia minha falta. Eu sempre amei meu irmão, e não era por não gostar de ficar com ele, mas ele jogar um carrinho em mim, e eu não poder nem dizer que não pode, que não sou mãe dele, e simplesmente passar a mão na cabeça dele, isso não era comigo. E antes que falem algo, não, eu nunca bati ou fiz qualquer outra coisa para que meus pais falassem isso. Eu falei que não podia pagar um carrinho na minha cara porque machucava, e eles acharam horrível da minha parte isso. Hoje em dia meu irmão, apesar de eu amá-lo, é insuportável ficar perto dele. Ele fica gritando, se jogando em cima de você, jogando coisas em você, se fala não ele pega e faz pior, e ainda dá risada quando vê que você não gostou. E fora que meus pais compram um monte de coisas pra ele, e a gente nem pode encostar, mas se a gente comprar algo, vai cair o mundo se não der para ele. Hoje simplesmente sentei no sofá, só queria assistir um filme comendo algo bom. Então comprei uma Pringles e fiquei assistindo. Ele veio até mim e pediu, eu nunca iria recusar comida pra ele. Então eu dei para ele comer comigo, mas ele não queria só comer, ele queria o pote inteiro só pra ele, e eu não podia por a mão eu algo que eu comprei. E isso me irritou, já que ele já tá bem grandinho pra entender essas coisas. E quando eu falei, não é assim que funciona. Você não tem o rei na barriga, pode comer, mas eu tô comendo também. Minha mãe achou um cúmulo eu dizer isso, e gritou comigo, me perguntando do porquê de eu falar aquilo pra ele. Me irritei com o que ela começou a falar, como se eu estivesse negando para ele, e falando que era pra falar pra ela o que eu tava comendo, que eu não precisava dar para ele que ela comprava. Daí eu falei que não precisava, porque ele tava comendo comigo. Então ela falou que não era pra mim reclamar do que ele tava fazendo, então falei que eu que tinha comprado e que sim eu reclamaria, e ela ficou puta, falando que não precisava mais dividir com ele. Queria comprar, mas que eu não iria por a mão, e tudo que veio na minha cabeça na hora foi seu filho só é especial pra você, mas não disse nada. Então decidi, a partir de hoje, nunca mais eu divido nada nem com ele, e nem com ninguém da casa. Sim, é criança, mas tudo tem limites, e eu vou fazer questão de esbanjar bastante, já que ela pode comprar. Então que não queira mais nada do que eu comprar de agora em diante. Enfim, sou babá.